E aí, galera do Me Salva, tudo tranquilo? Nessa aula nós vamos estudar a Proclamação da República. Isso mesmo, como é que nós deixamos o Império para trás e nós abraçamos essa República. Beleza? Então acompanha aqui comigo. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, galera, é o seguinte. Nenhuma mudança, nenhuma ruptura, nenhuma transição de um modelo político de organização para outro acontece do dia para a noite. Né? É uma soma de fatores, é um contexto político e social que vai gerar um novo modelo de sociedade, tá certo? Então vamos analisar aqui três principais questões que levaram a essa transição do Império para a nossa República, tá certo? Então acompanha aqui comigo. Primeira questão que a gente cita é a questão militar, tá? A segunda questão é a religiosa e a terceira é a questão republicana. Quer dizer, as questões militares, questões religiosas e questões republicanas constituem esse contexto no qual vai levar a transição de um império, do nosso segundo império, para a república, para a proclamação e a consolidação dessa república, tá certo? Então vamos ver cada uma dessas questões aqui, tenho certeza que tu está curioso para saber, então vamos destrinchar isso, galera. Olha só, em primeiro lugar a questão militar, certo? A questão militar, ela inicia pós a Guerra do Paraguai, tá? A Guerra do Paraguai que termina em 1870, né? Então, em 1870, a gente tem um processo de crise econômica. Por quê? Porque o governo brasileiro gastou muito, né? Investiu muito em armamento, investiu muito nas Forças Armadas, né? Isso levou a uma crise econômica, porque teve aumento da dívida, aumento de juros e aumento da inflação. Então, os gastos militares com a Guerra do Paraguai levou aí a um processo de crise econômica, certo? Aliado a isso também, vale lembrar que a popularidade do exército, ela estava em alta perante a sociedade, tá? Então, o Brasil vitorioso, né, a Tríplice Aliança vitoriosa no conflito da Guerra do Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai vencem o Paraguai nessa disputa, tá? Então a popularidade do exército está em ascensão, a moral do exército perante a sociedade está nas alturas, tá? E muitos desses militares passam a adotar ideias abolicionistas, né? Então o abolicionismo começa a ganhar força entre os setores do exército aqui, tá? O abolicionismo, a abolição da escravidão, que também era uma forma de criticar o próprio império, né? Então a gente vai ter o abolicionismo crescendo nos seios das Forças Armadas, tá? Gente, só que acontece uma coisa, o governo não dá moral para as Forças Armadas, né? Pelo contrário, o governo censura as Forças Armadas. Então, o exército vai ver a censura do governo. Os militares não podem dar entrevista, os militares não podem comentar o processo da guerra. Isso vai gerar uma certa desconforto dos militares para com o império. Então, começa uma cisão aqui em função disso. Os militares defendendo as causas abolicionistas, tá? E, consequentemente, a censura do governo perante aos militares. Isso vai gerar uma cisão aqui num grupo de apoio do Império, né? Os militares passam a migrarem gradualmente para a oposição à monarquia, ok? Questão religiosa. Galera, é um momento que a Igreja Católica está vivendo uma disputa muito grande na Europa, aí por volta do século XIX, né? Pós metade do século XIX, aí, com a maçonaria. Então, há uma disputa entre a Igreja Católica e a maçonaria. Então, em 1872, o Papa Pio IX lança um documento chamado Bula Syllabus, tá? Bula Syllabus, que consistia nesse documento. Era um documento que a Igreja Católica determinava que todas as igrejas católicas deveriam expulsar os maçons das igrejas. Então, a Igreja Católica temia perder o seu poder, temia perder o seu espaço dentro do poder para a ascensão dos maçons. Então, começa uma disputa, né? E o Papa Pio IX, então, ordena que toda
a ordem católica expulsem os maçons das suas igrejas, proíbem os maçons de frequentar os cultos da Igreja Católica, tá? O que ocorre? Que no Brasil a gente vai ter uma relação muito forte, né, do Império com a Igreja Católica. Só que o Império também tinha relações muito fortes com a maçonaria. O que ocorre? Dom Pedro II não aceita as ordens de Pio XII, né, e ordena que a Igreja não cumpra essa ordem. Então, ocorre que 2 bispos não aceitam a ordem do Dom Pedro II e aderem à ordem do Pio IX. O que ocorre? Esses bispos, que são os bispos de Olinda e de Belém, vão sofrer prisão. Eles vão ser presos por desrespeitarem a ordem do Dom Pedro II, que era de a Igreja não cumprir essa ordem que vinha da Igreja Católica da Europa, tá? Então, o que vai ocorrer? Vai começar a gerar aí uma certa cisão também, né, nessa aliança entre Estado brasileiro, entre o Império, entre a monarquia brasileira e a Igreja Católica, tá? Então, a questão religiosa é isso. O Brasil era um Estado oficialmente católico, né? E o Dom Pedro II, por conta disso, tinha o poder de interferir nas decisões da Igreja também. Então, começa, quando Dom Pedro II manda prender os bispos de Olinda e Belém, começa uma certa ruptura, um afastamento da Igreja Católica nessa base de apoio da monarquia. Outro problemão, a gente já tem o problema lá com o exército, agora problema aqui com a Igreja Católica, tá? A terceira questão que a gente cita aqui é a ascensão do movimento republicano. As ideias republicanas começam a ganhar força. A gente vai ter um manifesto dos republicanos no ano de 1870, tá? E desse manifesto vão surgir 2 grupos aí de republicanos. Veja, não é um movimento republicano unificado, né? Há diversas alas desse movimento republicano. Uma delas funda o PRP, o Partido Republicano Paulista, tá? Que defendiam as ideias do federalismo, ou seja, eram contra o Estado centralizado na mão de um império, né? Na mão daquela monarquia, tá? A outra ala eram os mais radicais que atuavam dentro do Partido Liberal, tá? Esses defendiam ideias como o abolicionismo. Tranquilo? Galera, quem que fazia parte desse movimento republicano, tanto do PRP quanto dos liberais aqui, tá? Olha só, a gente vai ter militares, tá? A gente vai ter intelectuais e poetas, e a gente vai ter os cafeicultores do Oeste Paulista, lembrando, PRP, Partido Republicano Paulista, ok? Galera, falamos do abolicionismo que os liberais, os republicanos que atuavam no Partido Liberal defendiam, né? Mas aí acontece que em 1888, vocês estão lembrados, ocorre a Lei Áurea, né? Que é o quê? A abolição da escravidão sem indenização para os donos de escravos. Olha só, quem era da base desse império aqui? Grandes oligarquias rurais que não eram esses cafeicultores aqui do PRP. O que ocorre? No resto do país, a grande maioria das oligarquias rurais até apoiavam o império. Mas quando o governo, né, o império promulga a Lei Áurea, abolição sem indenização para os donos de escravo, aí, meu amigo, vira uma nova cisão aqui, agora dessa vez, entre as oligarquias rurais e o império. Então, nós temos 3 movimentos interessantíssimos aqui. Essas 3 causas, né? Essas 3 questões. A questão militar, a questão religiosa, e agora aqui nós vamos ter esse movimento republicano e que vai ganhar força também agora com o apoio das oligarquias rurais, não apenas de São Paulo, né? Que representava o PRP, mas do Brasil inteiro. Galera, olha só. Benjamin Constant era o principal líder, era o grande pensador, a pessoa que promulgava as ideias, que espalhava, que divulgava as ideias republicanas do país, tá? Então ele vai convencer, os republicanos passam a procurar um líder para chefiar um movimento republicano para derrubar esse império, tá? Eles vão achar na figura de Marechal Deodoro da Fonseca, que era o grande expoente dos militares, que havia lutado na Guerra do Paraguai, tá? Para ser o grande líder desse movimento.
O Marechal Deodoro da Fonseca era um grande amigo do Dom Pedro II. Que situação, galera. Que situação. Que situation. Galera, o Benjamin Constant implora. Aceita aí, pô, aceita, Marechal. O Marechal aceita. Para não perder o seu status dentro do exército, o exército praticamente já estava todo apoiando as ideias republicanas. O Marechal, para não perder o seu status perante o exército, né, ele vai aceitar chefiar esse movimento. Então nós vamos ter aqui, ó, em novembro de 1889, nós vamos ter, nos dias 8 e no dia 9, reuniões nos clubes militares para organizar a tomada do poder, que ficou marcado para o dia 20, mas descobriu-se, circulou diversos boatos de que o Marechal Deodoro da Fonseca iria ser preso, né, antes do dia 20. Então, mudança de plano, galera. A tomada do poder passou para o dia 15. Dia 15 de tarde, a gente vai ter a marcha dos republicanos e a proclamação da República. Alguns historiadores dizem que foi um golpe. Sim, um golpe porque não houve processo de violência nessa proclamação da República. Inclusive tem um historiador que é o José Murilo de Carvalho que diz que o povo assistiu bestializado esse movimento sem saber o que estava acontecendo. Então nós vamos ter no dia 15 uma marcha até a tomada do Palácio de Guanabara e a proclamação da República. Ó, imperador, agora vai embora, vaza, perdeu. Agora nós vamos virar uma república. Galera, só para a gente ver aqui um pouquinho das diferenças agora, do que mudou dessa proclamação da República, né? Olha só, a gente tinha um poder centralizado na mão de um imperador, agora nós vamos ter as ideias da federação. A gente está falando cada federação, cada estado com a sua certa autonomia. Nós tínhamos uma monarquia parlamentarista, agora nós vamos ter uma república presidencialista. Nós vamos ter um presidente da república e não um monarca ou imperador, certo? Galera, essa república ela foi consolidada a partir dos ideais republicanos que vinham principalmente dos Estados Unidos. A ideia de federação, a ideia de constituir um estado onde cada federação, cada província tinha a sua autonomia perante as suas decisões. Tranquilo?